Gente, estou de amarelo. Eu não sei se vocês sabem, é um assunto muito importante. Por onde passamos, os meses de setembro, outubro e novembro, ele tem um destaque, um assunto e não só entre colegas, empresas destacam. A empresa da qual eu faço parte do trabalho reservou um tempo hoje para falar desse tema tão importante. Então, empresas, escolas, seja qual for o segmento do trabalho, nos bate-papos, na padaria, no supermercado. Então, é um tema muito sério. E, de certa forma, eu vou usar a palavra gostoso de falar sobre o assunto. Por quê? Porque você você acaba criando um conhecimento, você vai conscientizar o próximo. Então, eu quero falar do Setembro Amarelo. Setembro Amarelo é algo que foi criado em 1994. Tem a minha colinha aqui para quem eu estudei, tá, gente? Mas às vezes dá um delayzinho aqui, que é normal. Então eu vou falar para vocês aqui, ó. Qual a origem do Setembro Amarelo? Por que é chamado Setembro Amarelo? O Setembro Amarelo surgiu em 1994 e ele começou nos Estados Unidos. Quando o jovem Mike M, vocês me perdoem, o meu inglês é tão bom, meu conhecimento no inglês é tão fantástico como astrologia. Para você ver que eu não entendo nada do assunto. Então, meu amigo Anselmo, a todos que eu mandei o link aí, obrigado pelo prestígio e que vocês interajam aqui se tiverem dúvida. Perguntem. Falem aqui o que vocês sentirem no coração, tá bom? Então, Fábio, vou aproveitar aqui também, vou cortar. O Elton falou assim, Fábio, ó, só pra... Eu falei com ele sobre o convidado e está dando curso fora. Tá corrido pra ele, mas assim que tiver uma brechinha, falou que vai dar um toque. Tranquilo? Recado dado, Elton. Deus abençoe você, meu irmão. O Setembro Amarelo começou nos Estados Unidos, no ano de 1994, quando o jovem Mike M, de apenas 17 anos. Primeiro ponto que eu quero levantar. Não existe idade. Não existe idade que seja estipulado para que isso aconteça na vida de alguém. Não existe raça, não existe crença, não existe idade, não existe classe social para que esse tema seja passado em branco despercebido. Então, o jovem Mike, ele tinha apenas 17 anos. 17 anos, uma vida inteira pela frente. E o Mike, infelizmente, ele cometeu suicídio no ano de 1994. O Mike era um rapaz muito habilidoso. Ele restaurou um automóvel e era um Mustang 68. Belo carro, um baita de um carro. Com 17 anos, ele restaurou esse Mustang e ele pintou da cor amarelo. Era um Mustang 68 amarelo, um belo de um automóvel. Para quem gosta aí de um carro mais antigo, já vai entender o que eu tô falando. É um belo de um carro. Mas o mais belo, o mais importante era a vida do jovem Mike. Então, por conta disso, ficou conhecido como Mustang Mike. Por isso, Setembro Amarelo. E olha que atitude os pais deles tiveram. No velório, quando o Mike estava sendo velado, os pais criaram como fosse bilhetes, recados, um lembrete. E colocando mais ou menos assim, se eu não estiver enganado, no breve estudo que eu fiz, não deixe que aconteça o que aconteceu com o Mike. Converse com as pessoas. Era mais ou menos assim, se eu não estiver enganado. Eu fiquei sabendo. Quem me passou essa informação foi a Sara, chefe do RH da empresa onde eu trabalho. Sara, beijo pra você. E começou. Aí o Setembro Amarelo, isso que os pais fizeram, isso que aconteceu com o Mike, tomou uma proporção tão grande, tão gigantesca, ela quebrou barreiras, ela ultrapassou fronteiras.
Então, aí que nasceu o Setembro Amarelo. O quão é importante vocês ficarem atentos com pessoas que possam estar bem próximos de você. Seja no trabalho, seja na escola, seja no supermercado, no hospital, alguém que você tem um convívio constante. E algumas características elas se destacam. A falta do apetite, a solidão, querendo ficar ali isolado num único lugar, lugares escuros. Uma frase que é muito preocupante, que quando você ouvir uma pessoa dizendo assim, eu não vou fazer falta, eu não tenho nada a agregar, eu não tenho nada a acrescentar, eu não vou fazer falta, as pessoas que estão ao meu redor ficarão melhores sem minha presença. Então, é o start para que você tenha solidariedade com o próximo. Estreite essa distância que há com o próximo. Nós não precisamos conversar apenas com um parente muito próximo, um ente querido. Pode ser um amigo. E pode ser até mesmo uma pessoa que você não conheça ou não tenha tanta intimidade. E aí você pode tomar a atitude de falar assim, eu não vou me meter nesse assunto porque é coisa de família, eles que se resolvam. Não faça isso. Talvez você não queira conversar diretamente com a pessoa que possa estar passando por um problema deste. Mas você pode falar com um ente querido, um parente desta pessoa. E alertá-lo, e orientá-lo, e conduzi-lo para que essa pessoa receba ajuda. Você que pode estar passando por um problema desse, a tristeza ela vem acompanhada de arrependimentos, ela vem acompanhada de desilusões. O arrependimento é algo desgastante, é algo que vai te corroendo de dentro para fora. Busque esse perdão que você necessita em Deus. Não pare, continue. Eu tô aqui hoje à frente desse podcast Lugar Alto. E o Rony, que está aqui comigo, até brincou. Deixa ele aprender, deixa ele. E é errando que se aprende, gente. Não tem outro caminho, não tem. O único ser perfeito que pisou nesta terra é Jesus Cristo. Ele é tão perfeito, ele é tão maravilhoso, que ele é o Criador. E o Criador se dispôs a vir como criatura. Olha para você ver. O Criador se dispôs a vir como criatura por amor a Deus, por amor ao Pai e por amor à criação de seu Pai. Não nos cobremos de tal maneira. Claro que você não vai falar assim, então eu posso errar. Vigia, claro que ninguém quer errar. Ninguém quer errar porque o erro traz consequência. O erro acarreta problemas. O erro acarreta dificuldade. Aprenda. Já que errou, já que tá no momento ruim, tire uma lição disso. Já que esse problema, ou esse erro, ou essa consequência causou tanto mal a você, tire algo disso. Se levante. Erga-se. Converse. Pedir ajuda, conversar não é sinal de fraqueza. Não é sinal de que você, homem ou mulher, adolescente, criança, idoso, não é sinal que você é fraco. Não é sinal que você não é capaz. Não se sinta incapaz. Converse. Fale. Dê um grito se for preciso. Grite literalmente. Abra os braços. Busque ajuda. Ore a Deus. Deus te fez para vencer, para triunfar, para superar. Antes de começar aqui o nosso bate-papo, eu estava falando com o Fábio, nós estávamos falando disso, que você só tem dois caminhos, ou você se prostra, ou você enfrenta. Ou você vai para a luta
cheio de cicatrizes, hematomas, lágrimas escorrendo pelos olhos, a força no limite, quase zero, mas você não aceita a derrota. Continue lutando. Continue lutando. Você vai ficar de consciência tranquila. Seja qual for o resultado, porque você sabe que você deu o melhor. Você deu a volta por cima. E o Setembro Amarelo não é para você ser destacado ou ser mensurado, te colocar em evidência porque você está passando por um problema emocional. Não. O Setembro Amarelo é para te lembrar que você pode dar a volta por cima, que você pode se levantar, que você pode se resgatar. Você pode se salvar, ó, se resgatar. Faça isso por você. Por você. Automaticamente, você irá estar fazendo como Jesus, que fez pelo Pai, que fez pela humanidade, que fez por amor a Deus e a nós todos. Você vai estar fazendo por você e por aqueles que te amam. Você vai estar fazendo algo por você e vai acabar tocando, vai acabar trazendo aqueles que te amam. Um abraço faz a diferença. Um abraço, um grito de socorro faz toda a diferença. Vocês sabem que esse dado é muito forte. Espante-se, tá? É pra você se espantar realmente. Não sei, Fábio e Rony, se vocês sabem. Não sei se os meus amigos que acompanham, a todos que estão aqui acompanhando esse bate-papo, sabem desse dado. Mas a cada 40 segundos no mundo, esse dado é muito forte, uma pessoa tira sua própria vida. Uma pessoa faz mal, comete um atentado contra si mesmo. A cada 40 segundos, uma pessoa está tirando a vida. Enquanto eu e você estamos conversando. Enquanto isso que eu estou dizendo, acredite, serve para mim também. Todos nós estamos sujeitos. Todos, sem exceção. E nós estamos tendo o privilégio de receber a informação. Não vamos deixar isso escorrer pelas nossas mãos. Assim como a água escorre pelos dedos. Então, eu quero deixar esse recado aqui para que você comece a ter mais empatia pelo próximo. Comece a observar. Você não está sendo intrometido. Você não está sendo uma pessoa atrevida. Você está estendendo as mãos. Você está ali disposto a dar um abraço. E isso não estou destacando e nem colocando em evidência a religião, uma placa de igreja. Eu estou colocando em evidência aqui o amor ao próximo. Assim como Deus deixou, assim como Deus nos ensinou, como Jesus deixou esse mandamento. Amai uns aos outros como eu mesmo os amei. O segredo é tentar ser igual a Jesus. Fique você sabendo que você não vai conseguir. Eu não vou conseguir. Ele foi o único ser perfeito que pisou na terra. Mas ele muito se agrada, você mesmo sabendo que não vai conseguir ser igual a ele. Não vai conseguir ser impecável. Não vai conseguir passar um dia sem pecar. Seja qual for o pecado. Não existe pecadinho ou pecadão. Pecado. E quando der meia-noite, começar um novo dia, você vai fazer o quê? Você vai tentar de novo. E 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 novamente. 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 Jesus se agrada disso. Ame uns aos outros como eu os amei. Somos gratos por isso. São tantos ensinamentos que nós recebemos que serve para o dia a dia, serve para o seu trabalho, serve para os seus estudos, seus objetivos, serve para uma viagem, serve para um planejamento. Tudo está ali. Tudo está ali de graça. A informação está ali a todo instante para que possamos superar um problema emocional, uma depressão,
seja leve e severa, a solidão, o isolamento, a tristeza, o arrependimento. Eu aprendi algo, gente, recentemente, e Deus tocou no meu coração que nós não devemos falar assim que estamos sozinhos. Não devemos falar assim em que temos a solidão conosco, somos pessoas solitárias. Não. Deus manda te dizer, assim como disse pra mim, é o que eu creio, não que eu seja o dono da verdade, mas eu tenho certeza absoluta no dono da verdade, absoluta. E Deus não se agrada. Nós nunca estamos sozinhos, nós não somos solitários. Podemos sentir saudade de uma presença humana, de uma companhia humana, de ter alguém para se conversar, para brincar, para interagir. Isso sim, isso acontece. Mas solitários? Não. Você não é solitário. Você não é uma pessoa sozinha. O Senhor está 24 horas ao seu lado. Desde o abrir dos seus olhos ao fechar, quando você vai descansar, quando você vai entregar ali o seu dia. Você acordou, entregou o seu dia a Deus e você depois vai agradecer pelo seu dia, pelos livramentos, pelas bênçãos, por tudo que Deus preparou, por tudo que Jesus proporcionou para você durante o dia. Então, Ele está ao seu lado a todo instante. Quando você dorme, ali os anjos estão acampando ao seu lado, ao seu redor. A porta da sua casa não entra o mal, está blindado. Ali anjos e arcanjos estão guerreando. Há daquele que ousar tocar em você, num fio de cabelo seu. Desde o seu levantar, desde o seu abrir os olhos, até o momento que você vai descansar. E ainda assim descansando, o Senhor está te protegendo, blindando você. Às vezes te visitando num sonho, às vezes te acordando para que você busque Ele em oração na madrugada. Ali blindando você de ter um sonho ruim, ou te visitando mesmo no sonho. Então você não é uma pessoa solitária. Você pode sentir saudade. A vida da qual fazemos uso, ela não é nossa. O próprio Jesus desceu ao inferno, pegou a chave da vida e da morte. Ele reivindicou. Ele disse: diabo, isso não te pertence. Só Deus decide quando iremos devolver essa vida que não é nossa. Estamos fazendo uso dela por graça, caridade, misericórdia e bondade de Deus. Quando o Senhor reivindicar, Ele virá buscar. Então, olha aqui presente. Faça uso dessa vida da melhor forma. Não se isole. E vamos combater isso para que Jesus está voltando. Não sabemos o dia nem a hora. A Bíblia diz que Ele virá como ladrão da noite. Às vezes a gente pede a Deus: Senhor, vem em meu socorro em passos largos. A gente clama a Deus e fala: Senhor, inclina os teus ouvidos aos meus clamores. E Ele vem, Ele fala: se você bater, Ele vai abrir. Você não está sozinho, de jeito maneira. Não pense assim. Tira isso da sua cabeça. Faça uso dessa vida da melhor maneira possível. Tire esses pensamentos inadequados da sua cabeça. E você que não está passando por isso, vamos ter solidariedade com o próximo. Porque nós todos estamos sujeitos. Então vamos nos ajudar e nos unir. Um dia isso vai acabar, gente. Um dia esse sofrimento vai acabar. As provas irão cessar. Não haverá mais fome. Haverá fartura. Mas enquanto isso, vamos amar uns aos outros. Ele virá ao nosso socorro. E não caia. Preocupação é normal. Preocupação é normal. Mas também não caia no desespero. O desespero é falta de fé. Continue lutando. Vamos acabar com esse número que é alarmante. A cada 40 segundos uma pessoa atenta contra a sua própria vida. Então, esse é o recado que eu quero deixar aqui. Setembro Rosa, para honra e glória do nome do Senhor.
Setembro rosa. Setembro amarelo. Eu já tô querendo novembro. Outubro rosa e novembro azul, né? Eu já tô querendo outubro rosa e novembro azul. Então vamos aqui lembrar que o setembro amarelo é pra honra e glória de Deus. E teve que o jovem Mike, com 17 anos, tirar a sua própria vida. Eu não sei se vocês quiserem até de tirar uma dúvida comigo. Tem uma cena de um filme. Eu não sei se é sobre o Mike. O ator, o que faz o papel do pai é o Hugh Jackman, o Wolverine. A atriz eu não me lembro, não me recordo. E eles estão ali no momento assim, bem descontraído. Depois, se alguém souber aí o nome do filme, quiser compartilhar aqui, eles estão lá bem descontraído. E o filho fala pro pai: pai, obrigado por tudo, mãe, obrigado por tudo. Me desculpe por qualquer coisa. Nossa, ele tem um momento ali tão agradável com os pais dele. Tão agradável. E os pais se olham e ficam ali empolgados com aquele amor que o filho ali demonstra por eles. Com aquela gratidão, reconhecimento do filho. E ele tava se despedindo. Então, e ele fala, ó, eu não lembro muito, assim, ele vai pro quarto. Ele vai pro quarto e os pais estão ali encantados, até estão falando sobre aquilo que eles acabaram de vivenciar ali junto com o filho. E quando eles menos esperam, escuta o barulho de um tiro. O pai vai correndo lá, ele se depara com aquela cena. E a mãe também entra em desespero. E quantas pessoas passaram por isso, mas muitos podem ser... nós podemos, como sociedade, contribuir e evitar para que isso não aconteça comigo, com você e com aqueles que nos cercam. Amém?